Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast do IBBank, o primeiro banco de metais de reuso do Brasil. Em nosso podcast, em parceria com a Arbor Consulting, traremos convidados para discutirmos temas variados relacionados aos universos da sustentabilidade, mineração, joalheria e moda. E o tema de hoje é mineração na Amazônia, e para falar sobre ele, a gente trouxe a Juliana Siqueira Gai para conversar sobre o assunto. Ela é doutora em Engenharia Ambiental pela USP, pesquisadora e consultora independente com experiência em conservação de recursos naturais e avaliação de impactos ambientais. Deixamos o convite para vocês conhecerem mais sobre o IBBank acessando nosso site, Instagram e LinkedIn, cujos links estão na descrição do episódio. Caminhando na conversa, Juliana, você poderia nos dizer, por favor, o que torna a Amazônia tão rica e qual que é a importância dela para o Brasil e para o mundo? A Amazônia, ela é a floresta mais biodiversa do mundo, né? É uma floresta tropical, ela é responsável por prover diversos benefícios para a sociedade como um todo, né? Não apenas para as comunidades locais. Então, é uma floresta que cuida da regulação do clima, né? Que provê matéria-prima, alimento, não só para as comunidades locais, como para as comunidades regionais, né, para a economia, tem toda essa questão econômica e social da Amazônia, né, então é nosso grande recurso, né. E hoje, Juliana, qual que é o contexto atual do desmatamento na Amazônia e quais que são os principais indutores desse desmatamento? Então, atualmente tem diversas pesquisas, né, que tratam do avanço do desmatamento, mas a gente pode elencar alguns principais, né, a Amazônia é muito diversa em termos de dinâmica, né, de desmatamento, tem regiões que sofrem são mais conservadas que outras, sofrem mais ações de alguns indutores do que outras, mas em linhas gerais a gente tem principalmente as rodovias, né, que estudos já levantaram que até 2006, né, considerando o desmatamento final da década de 90, 2000 até 2006, 95% do desmatamento da Amazônia ocorreu até 5,5 km das rodovias. Então, essas estradas, né, essas vias de acesso, essas rodovias, elas levam, né, são uma via permeiam o território, né, e permitem o avanço na floresta, e isso causa ocupação, né, da região. Então, elas são um driver muito importante de desmatamento, enfim, né, pela própria dinâmica de levar pessoas a determinados locais. E foram um importante drive de desmatamento na história da Amazônia, e ainda tem projetos hoje que têm importantes questões ambientais associadas, né. Bom, naturalmente, ali na região mais do Mato Grosso, enfim, naquele que a gente chama de arco de desmatamento, a gente tem o avanço da agricultura, né, expansão de soja, agropecuária, que é também muito relevante, né, na dinâmica da região. Mais recentemente, o avanço também das hidrelétricas, né, de grande porte, Belo Monte, por exemplo, também foi um grande indutor, né, de desmatamento regional ali, e também tem as pequenas centrais hidrelétricas, que são pequenas hidrelétricas que muitas vezes estão associadas com outros projetos, por exemplo, com rodovias, e elas juntas na paisagem causam bastante desmatamento, né, e se você pensar uma hidrelétrica, uma pequena central hidrelétrica sozinha talvez não desmate tanto, mas você tem uma ação ali conjunta de desenvolvimento regional que também é relevante, né. E aí a gente tem outros drivers mais específicos, né, eu chamo de drivers, são esses indutores. A gente tem a expansão urbana, né, então cidades na Amazônia estão crescendo, tipo Altamira, Belém, né, são cidades que estão expandindo, e elas são mais, digamos assim, um uso mais intensivo, né, você tem uma questão de desenvolvimento um pouco mais local, e naturalmente a gente tem a mineração, que recentemente tem sido mais estudada, né, e ganhado mais atenção nesse sentido. Então, a gente tem esses indutores, digamos assim, de desmatamento, que seria a perda da floresta, né, perda de corte, que vem do corte, né, onde você tem essa perda mesmo, né, você tem o corte
Mas você tem outros efeitos de, por exemplo, a degradação florestal, né, que é também uma grande ameaça à floresta, porque representa não a derrubada completa, mas sim uma perda da capacidade da floresta em fornecer determinados benefícios. Então, florestas degradadas, elas podem estar em pé, mas estão degradadas, né? Tem alguma perda dessa capacidade. E elas também apresentam questões, por exemplo, são fragmentadas, que né, é uma questão que representa uma perda de biodiversidade local, e esse efeito da degradação florestal, ele tem uma forte relação com as mudanças climáticas, né, porque essa degradação, ela é causada principalmente pelo fogo, e também por exploração madeireira, né, ilegal madeireira. Então, quando você tem aumento, né, desses eventos extremos de seca, você também tem um aumento dessa degradação florestal. Então, você tem diversos drivers que causam esse desmatamento, essas ações humanas, né, que causam esse desmatamento, essa derrubada da floresta, mas você também tem alguns drivers indiretos, né, as mudanças climáticas influenciando também esses efeitos de degradação florestal que são importantes a serem considerados. Então, por exemplo, a demanda energética, a demanda por commodities e crescimento populacional, tudo isso está influenciando essa dinâmica da floresta amazônica em geral, né? Você comentou que um dos drivers do desmatamento na Amazônia era a mineração, certo? Você poderia aprofundar mais nesse tema, por favor? Falando para a gente qual é a importância dela como indutora de desmatamento? A mineração, ela pode desmatar a floresta, causando impactos diretos, digamos assim, que são aqueles que a gente consegue identificar pela própria construção do projeto em si. Então, a própria abertura da lavra, né, das infraestruturas de processamento de minérios e do projeto em si. Então, a gente tem essa perda de floresta local, digamos assim, direta, né? A gente também tem associados a essa mineração alguns impactos indiretos. Como assim, né, indiretos? São causados por projetos associados. Então, para fazer com que um projeto de mineração aconteça, você precisa construir, por exemplo, vias de acesso, infraestrutura de transporte de minério, né, rodovias, linhas de transmissão, outros projetos que deem suporte para a implementação e operação do projeto de mineração. Então, a gente pode classificar, digamos assim, de uma maneira mais didática, que esses são os efeitos indiretos, né? Eles estão, de alguma forma, associados ao projeto e também causam desmatamento. E, bom, essa perda de floresta em si, ela pode causar outros efeitos na paisagem, né? Como eu te falei, a questão da degradação, né? Você é relevante, né? Você atrai outras atividades, mas também você pode, por meio da construção dessa infraestrutura linear, né? Que a gente chama, essas vias de acesso, essas estradas, você causa a fragmentação de hábitats, que é um grande gatilho para a perda de biodiversidade, né? Quando a gente fala de uma floresta intacta, ela provê diversos benefícios, como eu comentei no começo, né? Regulação climática, provisão de alimentos, matéria-primas e etc. Mas quando você causa a fragmentação desses hábitats, você está fazendo com que essas espécies morram, né? Você causa uma perda dessa diversidade, né, e desse número de espécies. Então, você afeta diretamente o funcionamento da floresta, né? Então, esses outros efeitos que a perda de floresta pode causar também são relevantes. E, bom, essas questões juntas, né, quando a gente trata de uma área de mineração, né, uma área minerada, você tem tudo isso acontecendo dinamicamente no território, né? E você tem essa questão, né, dos projetos de mineração, eles estão sempre geograficamente dependentes da existência dessas jazidas minerais, né? Então, necessariamente, o projeto precisa ficar ali, porque é ali que está o depósito. E, então, você tem algumas alternativas locacionais para essas infraestruturas, mas muitas vezes esses projetos, eles acontecem com outros projetos, né? Você tem uma concentração espacial de projetos de mineração. E esses efeitos de perda, degradação e outros efeitos na floresta, eles se acumulam, né, e interagem. Então, às vezes, você tem uma certa perda causada por uma estrada em si, mas quando você tem uma mineração, mais uma hidrelétrica, mais um projeto, uma linha de transmissão, essa perda pode ser muito maior, né, do que apenas a soma dessas perdas individuais, porque esses efeitos se somam e interagem.
Então, uma das questões importantes que eu venho estudando é justamente isso, né, esses impactos cumulativos em áreas de mineração, né, e esses impactos cumulativos nas florestas, né. Então, a mineração nunca está sozinha, né, ela sempre está com outros projetos associados, e isso é importante para a gente analisar de uma forma sistemática, né, esses impactos e pensar nas melhores medidas, né, para mitigar eles, né. Com certeza. E, Juliana, a gente sabe, né, que a mineração ela é um setor que tem uma contribuição importante para a economia do Brasil. Mas a gente também sabe que a gente tem a mineração ilegal, né? Então, qual que é a diferença entre uma mineração legal e o garimpo, por exemplo? Bom, esse é um grande tópico atualmente, né, sempre foi uma discussão, né, mineração não é garimpo não é mineração, né, então são 2 mundos distintos, e é bem importante a gente esclarecer mesmo as diferenças para entender, né. A gente tem algumas diversas diferenças, né, em relação à formalização das atividades, ser legal e ilegal, os próprios impactos que cada uma delas causam, e, claro, o foco de extração, né, o garimpo é muito específico para ouro, majoritariamente, enquanto a mineração legal já trata de uma diversidade maior de metais. Mas vamos falar um pouco da formalização dessas atividades, né. A mineração legal, ou chamada industrial também, né, é aquela que possui uma licença para operação, né, você tem uma legislação ali que você deve cumprir. Então, por meio da permissão de lavra, a empresa tem o direito de explorar o recurso natural, que é então propriedade da União. Então, ele entra com um requerimento de lavra, tem alguns processos, né, de investigação, pesquisa mineral, mas, enfim, consegue a permissão de lavra, né. Essas atividades ainda têm que cumprir com alguns requisitos ambientais, né, do licenciamento ambiental, pode ser um licenciamento trifásico, né, quando a gente fala de licenciamento ambiental no Brasil, e que ele tem o objetivo, então, de identificar, avaliar e propor medidas mitigadoras para os impactos ambientais dessas atividades, né. Um ponto importante também das atividades de mineração industrial é que elas têm que cumprir alguns requisitos para a recuperação das áreas, né, recuperação das suas áreas mineradas. Então, quando as jazidas elas são exauridas, é necessária a restauração dessa área degradada pela atividade de mineração. E isso é bem importante, porque é um dos pontos principais de diferença do garimpo, né. Bom, em termos de escala, né, a gente tem essas minerações industriais, elas operam com maquinário em larga escala, né, com atividades formais, digamos assim. O garimpo já não, né, seriam minerações pequenas. Mas o imaginário geral da população, acho que ainda algumas pessoas ainda pensam garimpo com a atividade do garimpeiro, né, com a bateia na beira do rio ali, mas isso não é mais verdade, né, na Amazônia brasileira. Hoje em dia a gente vê que o garimpo ganhou muita força e emprega dezenas de milhares de trabalhadores temporários, investe milhões nesse maquinário pesado, em dragas, nessas pás e, né, esse maquinário que é necessário para promover uma extração de ouro praticamente em larga escala, né, pelo efeito que eles causam na paisagem. Então, o garimpo já foi uma atividade, né, digamos assim, pensando que poderia ser em pequena escala individual, hoje já não, né. Algum dos fatores, né, o aumento dos preços do ouro, né, a falta de fiscalização e certas legislações que incentivam essas atividades legais. Então, um ponto importante na mineração, para a gente entender a dinâmica do avanço e do setor, entender o aumento dos preços, né, o preço da demanda dos commodities. Então, quando você tem aumento do preço do ouro e a gente tem uma previsão de que o ouro continue a subir, a gente tem uma perspectiva do garimpo continuar avançando, né, porque as atividades de mineração, elas dependem desses preços, né, e dessa dinâmica de mercado para avançarem. Então, esse é um ponto bem importante do garimpo como ele é majoritariamente de ouro, tem essa dinâmica do preço da commodity, né.
em levantamentos recentes, né, do grupo de trabalho do Mapa Biomas, eles identificaram que em 2020, por exemplo, 52% da área minerada do país eram áreas de garimpo. Então, o garimpo hoje já é majoritário, né, em termos de área afetada, né, pela mineração no Brasil. Apesar desse crescimento, né, dessa grande importância dessa atividade, elas não seguem nenhuma legislação, né, sequer legislação trabalhista, ambiental nenhuma, né, causando os impactos devastadores e não tendo justamente o compromisso de recuperar as áreas que são afetadas. Então, os garimpeiros vão lá, né, e retiram o ouro, fazem toda a extração, tem diversas técnicas, mas de qualquer forma abrem caminhos para essas máquinas, destroem a floresta, contaminam os rios, contaminam as águas e acabam, né, provocando toda a perda dos ecossistemas ali, tanto aquáticos como terrestres, e com isso impactam a vida das pessoas que vivem daquele rio, né, então todas as comunidades que vivem nas proximidades, e não há nenhum tipo de preocupação com a recuperação desse meio ambiente. Esse é um grande ponto, né, da diferença entre os dois tipos de mineração. Então, a gente vê que isso vem ganhando força. Por exemplo, um levantamento recente também mostrou que de 2017 a 2020, considerando aqueles alertas de desmatamento, a mineração ilegal cresceu mais de 90% na Amazônia Legal. E esse padrão não foi identificado, né, no crescimento das atividades da mineração industrial. Então, a mineração industrial não está crescendo na mesma proporção. Ela que é regulada por por uma certa legislação ambiental que tem um comprometimento em avaliar, mitigar né, os impactos, ela não está crescendo na mesma medida que o garimpo, né? Qual a influência que toda essa atividade mineradora ela pode ter na vida das comunidades tradicionais da Amazônia? Então, atualmente não é permitido por lei, né, que atividades de mineração ocorram dentro de terras indígenas e unidades de conservação no Brasil, né. A Amazônia, no caso, é o bioma que mais concentra terras indígenas do Brasil e também a mineração industrial e ilegal. Então, é lá o foco das grandes questões atualmente, do grande debate sobre isso, né. Recentemente teve a proposta de lei, né, 191 de 2020, que prevê essa regulamentação para permitir projetos de mineração dentro de terras indígenas, né. E estimativas recentes, né, mostram que esse avanço, né, que essa permissão poderia causar o prejuízo anual de 5 bilhões de dólares em serviços ecossistêmicos perdidos em decorrência dessa expansão, né, que envolve perda de matéria-prima, perda de alimentos que poderiam ser produzidos, prejuízos econômicos decorrente da alteração do regime de chuvas. Então, retomando uma coisa que eu comentei no começo, é explícito que esse avanço, né, às vezes a gente pensa, vamos minerar uma terra indígena aqui, que não vai ter problema, né, assim, local. Não é local. É explícito que esse avanço não impactaria localmente só as comunidades, mas sim a dinâmica econômica regional e até nacional, né, considerando toda a dinâmica econômica do Brasil e a importância desses recursos naturais, né. E então essa ideia de levar a mineração industrial, né, para dentro das terras indígenas é desvantajoso do ponto de vista social e ambiental, né. E o sucesso desse avanço é um pouco incerto, e os benefícios dificilmente atingiriam essas comunidades afetadas. Tem alguns debates sobre possíveis remunerações e compensações que possam ser dadas para essas comunidades, mas com certeza elas estariam em grande desvantagem na negociação, né, desses benefícios, e o próprio contato próximo, né, com esses grandes empreendedores com certeza causaria uma perda de costumes e hábitos culturais dessas populações, né. Então a gente tem uma questão não só ambiental, né, também social dessas comunidades com o avanço da mineração industrial nessas regiões. Mas é claro que, quando a gente está falando dessa proposta de lei que trata de uma mineração industrial, a gente tem uma
possíveis consequências para o avanço do garimpo também, que atualmente ocupa muitas terras indígenas na Amazônia, né, e que estão espalhados, porque o garimpo vai atrás da jazida de ouro e não importa, né, como é uma atividade ilegal, acaba ocupando sem se importar com quem de fato já está, né, ocupando aquele território. Então, ainda são incertas essas consequências dessa proposta de lei para os garimpeiros, né? Porque eles já ocupam essas terras e se ao permitir que atividades legais entrem nessa, né, haja legalização, pode haver um extenso aumento dessas atividades, né, dos garimpeiros, enfim, ao levar mais infraestruturas, as pessoas têm mais acesso a essas regiões, e, enfim, com certeza todos os impactos que já são causados por essas atividades ilegais, por exemplo, a contaminação das águas, desmatamento da floresta, perda de ecossistemas aquáticos e essa questão da saúde e bem-estar da população, com certeza esses impactos seriam intensificados e, com certeza, seriam muito maiores, né, no caso de haver esse avanço, né, de se permitir esse avanço. Certo, e dado tudo isso, né, que a gente já conversou até agora, dado todos esses problemas, todas essas questões envolvendo a mineração, como você enxerga o futuro dessa atividade, tanto na Amazônia como em outras regiões de forma geral? Existe uma forma dela ser verdadeiramente sustentável? Bom, acho que existem algumas boas práticas, né, para projetos de mineração e projetos em geral, né, mas especialmente de mineração na parte de avaliação de impactos ambientais, para quando você trata de um projeto formal, né, que passa por um licenciamento, existem algumas boas práticas internacionais para devida, digamos assim, avaliação e mitigação dos impactos negativos dessas atividades. Né, então, que busca essa conciliação, né, do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. E essas boas práticas, elas são especialmente importantes quando a gente fala de legislações ambientais enfraquecidas, né, quando a gente tem um contexto, e são complementares, naturalmente, às legislações vigentes. A gente não pode só contar com as boas práticas, mas sim no fortalecimento das regulações locais. Essas boas práticas, normalmente, elas são requisitos, né, para financiamentos de bancos e tal, que ajudam, né, nessa consideração, na devida consideração desses impactos, né. Mas naturalmente, é necessária uma mudança de paradigma aí para a gente conseguir conciliar, né, o desenvolvimento, digamos assim, da mineração e a conservação. É necessário o fortalecimento dessa fiscalização, né, dessas regulações ambientais e, especialmente, pensando em coibir o avanço da mineração ilegal, pensar nesses sistemas de rastreio, né, e reutilização, enfim, desses metais, economia circular e todos essas estratégias, né. Atualmente tem um debate amplo sobre esse sistemas de certificação, né, para a produção de ouro, para determinar a origem desse material, para coibir realmente o rastreio e declaração de uma fonte ilegal de ouro, né. Então, a gente tem diversas estratégias e que se unidas, né, eu acho que não existe um caminho, né, só possível, mas é necessário diversas estratégias conjuntas, diversas frentes de atuação para conseguir levar esse desenvolvimento, né. E pensando, em perspectivas futuras para o setor de mineração, um dos pontos interessantes também é a questão da transição para a economia de baixo carbono, né. Até hoje, a gente tem a questão do fechamento das minas de carvão na Europa, né, a gente até hoje viveu um sistema, né, uma certa demanda por minerais, pensando em algumas questões energéticas, enfim, no passado, e para o desenvolvimento de alguns materiais, de algumas indústrias, e acho que hoje em dia há uma preocupação muito grande para as transições para essa economia de baixo carbono. Então, quais serão os minerais, né, o nióbio, por exemplo, esses outros minerais que você precisa para fazer essa transição para essa economia de baixo carbono, então promover energia solar, eólica, e que são a bola da vez na mineração, porque eles que vão ditar
as futuras demandas do setor, né? Bom, então, naturalmente, a gente pode pensar assim, então a gente já sabe que essa mudança econômica está acontecendo, mas aonde estarão esses projetos, né? É muito importante a gente considerar, por tudo que eu comentei anteriormente, esses impactos diretos, indiretos, cumulativos, como avançar, qual seria a melhor forma de avançar novos projetos de mineração em regiões, por exemplo, remotas, ainda não mineradas, e como conciliar isso com a preservação, né, das florestas que, por exemplo, intactas, né. Então eu acho que é necessário um planejamento estratégico, sabe, para determinar alguns objetivos de conservação, né, para proteção também da paisagem e para traçar para promover um traçado melhor dessas estradas, por exemplo, essas vias de acesso, essas rodovias, infraestrutura de transporte, e pensar tudo isso de uma maneira estratégica, digamos assim, na paisagem, sabe? Também promovendo não a total, por exemplo, erradicação das áreas protegidas na paisagem, mas sim mantendo áreas protegidas estrategicamente. Isso aí eu estou dizendo, então não necessariamente precisamos abrir terras indígenas, né, totalmente para o desenvolvimento, mas sim, muitas vezes é melhor proteger, manter a proteção, a regulamentação no entorno dessas áreas, para permitir que isso, de certa forma, barre outros desmatamentos, né? Então, acho que tem um pensamento estratégico de conservação da paisagem que ajuda, né? Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos nesse sentido. Então, com certeza, é uma pauta para os próximos desenvolvimentos do setor, né, de mineração aí, de desenvolvimento dessa economia de baixo carbono e de energias renováveis, né. Sensacional, Juliana. E também entrando mais nessa pergunta, olhando para um foco individual, como que a gente pode ajudar a manter a floresta em pé e também ajudar na proteção das comunidades locais? Bom, essa é uma pergunta difícil, né, um pouco desafiadora, né, porque a gente às vezes pensa assim, mas eu moro aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né, eu moro longe da Amazônia, né, mas sempre dá para a gente ter uma consciência ambiental, né, no nosso dia a dia, né. Então, eu acho que a primeira questão importante é se conscientizar desses impactos. Eu acho que o papel de vocês nessas comunicações, né, divulgando esse debate tão importante, já é um passo muito importante e pertinente, né, para entender, então, melhor informar o que é legal, o que é ilegal, qual as consequências, né, dessas atividades ilegais, e sabendo disso, sempre que possível, né, adquirir produtos com certificação de origem para coibir essas práticas ilegais, né, trabalhar com a reciclagem de materiais, sempre buscar um material reaproveitado, algo que vem de um reaproveitamento, né, dessa economia circular. Então, a gente tem alguns níveis em que a gente pode, naturalmente, assim, desde a nossa reciclagem do nosso lixo ali, da nossa educação ambiental diária, até a nossa própria conscientização sobre essas questões, né, e sobre esses debates que têm acontecido. Eu acho que a academia tem se prontificado, né, cada vez mais fazer comunicações didáticas dos seus estudos. Acho que tem uma vasta comunidade nacional e internacional trabalhando sobre questões pertinentes na Amazônia, e que, enfim, sempre tentando mostrar quais são as melhores formas ou tentando construir um conhecimento a esse respeito, e eu acho que a união de todos faz a força, né, assim, acho que cada um como pode ali, trazendo informação e conscientizando é realmente um bom caminho. Perfeito, eu acho que realmente esse é o caminho, né? Tanto de a gente ter uma cadeia mais transparente, quanto as pessoas em si terem a consciência, né? E a vontade de ir atrás das informações, né? Porque a gente vê muitas vezes que as pessoas até sabem que acontecem, mas como é difícil encontrar as informações de qual fornecedor realmente está dentro dos critérios, né? Enfim, as pessoas acabam não indo muito atrás, então acho que realmente a gente precisa enxergar que está nas nossas mãos também, né? E, Juliana,
Você gostaria de deixar uma última mensagem, né? Dar um último recado aí para o pessoal que está nos ouvindo? Eu concordo com você, Marina. Acho que é apenas reforçar, né, essa conscientização. Acho que é uma questão cultural, né? A gente muitas vezes tem esse debate, vão dominar a Amazônia, né? Mas na verdade eu acho que há uma conscientização mundial sobre a importância da Amazônia, né? Então a gente tem a Europa, por exemplo, estão sempre preocupados e se posicionando quanto à preservação do meio ambiente, e claro, tem questões de financiamento, né, para pesquisas e projetos na região. Então, é uma questão da gente também, como população brasileira, se conscientizar sobre a importância dessa floresta e dos benefícios que ela traz diretamente para a nossa vida, né, para a nossa vida até cotidiana. E sim, acho que temos um papel sim a exercer, né, na conservação da floresta. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, por poder falar um pouco aqui sobre a mineração, sobre conservação, e fico à disposição, né, de todos que quiserem me contactar para conversar mais sobre o assunto, e agradeço a vocês muito pela oportunidade. Muito obrigado por estar conosco em nosso primeiro episódio. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de conferir nosso site e assinar nossa newsletter mensal. E não se esqueça também de se inscrever em nossa página na sua plataforma favorita de podcast. Todo mês postaremos um episódio e muito conteúdo ainda vem por aí.